passar agora a palavra para a última pessoa que vai falar, nossa companheira Eva Bucão. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme estar aqui. Bom, eu vou falar de 18 anos de serviço público. E eu quero frisar a questão do serviço público, porque durante um bom tempo, 15 anos, como policial, operacional, isso não ficou claro para mim. Por quê? Né? Porque que ser policial é diferente de ser servidora. Porque, primeiro que a polícia, ela foi criada, não foi para garantir vidas. Uma das primeiras decepções que eu tive foi para garantir o patrimônio. E, infelizmente, isso se arrastou pelo tempo. Só com o Pacto pela Vida, um programa para reduzir, né, o índice de homicídios, né, no Brasil, é que a gente começou a vislumbrar a vida como prioridade. Mas a existência da polícia, ela se lastreia, ela se baseia no patrimônio público, patrimônio privado. Não é à toa que as delegacias como DAI, DERCA, de mulheres, elas são quase que um castigo para os policiais. Né? E isso é deprimente, porque quando você vê um policial pagar um castigo no ADEAN, eu digo isso com muito sentimento, porque lutei muito pelo ADEAN de Vitória da Conquista, uma das cidades com maior índice de violência contra a criança e contra a mulher, na Bahia. Eu sei da importância dessa porta, que ninguém pensa em entrar numa delegacia para dizer, hoje é meu aniversário. Né? Amanhã eu vou me informar. As pessoas entram na delegacia com o pesar de que tudo que eu tentei deu errado. Eu não tenho mais a quem recorrer, por isso eu vou solicitar o apoio da polícia, ou militar, ou civil. É sempre muito difícil para a população recorrer a um serviço de segurança pública. Não é uma coisa fácil. É uma limitação, é uma humilhação. Então, quando você tem uma pessoa que vai para uma delegacia de proteção à vida e ela está cumprindo um castigo, você pergunta, qual é o sentido do meu trabalho como servidora? Eu não estou aqui porque eu desejo servir, porque o desejo que é incutido é o de vingança. Esse é um dos maiores problemas. Nosso Código Penal, ele é extremamente vingativo. Não é à toa que a gente vira as costas para alguém que cometeu um crime hediondo, porque a gente quer que ele, para pagar o crime que ele cometeu, ele passe pelo mesmo. Essa banalização da crueldade, ela tem mostrado indicadores muito preocupantes. Por exemplo, o aumento do homicídio. Não é verdade que o tráfico de drogas é o crime mais cometido no Brasil e na América Latina. Não é verdade. O crime ato infracional para adolescentes mais cometido é o roubo. Mas não é interessante falar isso. Por quê? Se eu for dizer que não é o tráfico, vai desmontar a ideia de que o crime é para os vagabundos, para os vadios. Não, eu tenho que dizer que é o tráfico. Porque se eu disser que é o roubo, eu vou dizer que esse sistema que a gente tem de autoconsumo é o que faz as pessoas se fortalecerem contra criminosos. Olha que contradição difícil. Então, vamos camuflar. Vamos pegar o roubo e vamos dividir assim. Roubo de carro, roubo a ônibus, rouba isso, rouba aquilo. Quando você vai ver, o roubo tem 6 a 8 modalidades. O tráfico só um. Então, dividido, o tráfico ganha. Podem pegar qualquer estatística recente que vocês vão ver isso. O que está por trás dessa questão? Se a gente foi criado, as polícias foram criadas para proteger o patrimônio, eu não posso dizer que é o roubo, que é o maior ato infracional. Não, é o tráfico. É coisa de gente com desvio de caráter, né? Que não teve limites, regras, por isso ele é o nosso principal desafio. Não é verdade. Os crimes são cíclicos. Eu preciso roubar banco para comprar armas, para comprar drogas, e é um ciclo. Não é o tráfico apenas. Tudo faz parte de uma engrenagem, que, sem dúvida alguma, a conta quem paga é o pobre.
o pobre negro, o pobre favelado. Aqui na Bahia, invasão, não é favela, né? Aqui é o pessoal da invasão, né? A gente tem um termo na segurança pública que fala de mancha criminal. E toda humilhação, ela não é individual, ela é social. Quando fala assim, você mora onde? Ah, eu moro no Beiru, Tancredo Neves. Aí vai dizer, porra, por quê? Porque a mancha criminal é de 2% da população, mas a humilhação é social, é o bairro todo que é suspeito. Bairro pobre, de negros. Isso é em quase todos os bairros que a gente tem aqui em Salvador. E no interior também. Eu assim, fiquei muito contemplada por todas as falas. A questão dos direitos humanos é muito difícil, porque eu, com 18 anos de polícia, eu só me vi contemplado na Fundação da Criança e do Adolescente. Tem 3 anos que eu sou coordenadora de segurança. Saí da Polícia Civil a convite e fui fazer um trabalho que, como Fabrício falou, assim, é muito desafiador. Porque a bola da vez, como já foram os leprosos, como já foram os loucos, agora são os jovens pobres. Claro, em sua maioria, negros. Então, quando você vai para uma instituição como a Fundac, que encarcera adolescentes, e você não ouve a história desses adolescentes, a gente fica assim, podia ser eu. Quem eu fui? Quem foi Raimundo? Quem foi Denilson? Quem foi Kleber? Mas agora, a nossa estrutura, o alvo, é o adolescente pobre. Os adolescentes têm morrido absurdamente. Só aqui em Salvador teve um aumento de 253%. Esses dados, eles não abalam mais a gente. Esses dados não chamam atenção. Só em Salvador a gente tem uma média de 3.000 mortes. Eu fui do DHPP também, né? A gente ajudou a construir o DHPP. E quando eu vi aqueles dados, eu fiquei, por que a gente não se assusta mais? Aonde é que acontece o maior número de homicídios em Salvador? Na BTS, Bahia de Todos os Santos, ou mais conhecida como subúrbio ferroviário. Lobato, Piripiri, é absurdamente maior o índice de homicídios lá. Não é agora não, gente. Há 15 anos que isso vem acontecendo. Eu sei, muita gente sabe. E por que não muda? Por que não muda? Aí, como não adoecer frente a essa realidade? Eu quero falar de direitos humanos, na perspectiva das polícias, porque sou psicóloga também. E vejo meus colegas adoecerem. Eu já adoeci. Quando eu comecei a trabalhar nas investigações de homicídios, eu adoeci. Porque era um volume de atrocidades que a gente tinha que ler, interpretar, investigar, aprender, sem compreender aonde que isso ia dar. E era só um público que a gente fazia isso. E a gente não tinha o que falar para as pessoas que chegavam lá desesperadas, para as mães que perdiam seus filhos. E era o tempo todo assim, 24 horas de plantão assim, ouvindo coisas que você não tinha condição, às vezes, de assimilar, de mediar, e isso adoece. Porque depois de 3 dias você volta para esse plantão, nas mesmas condições de trabalho, com a mesma falta de perspectiva, sem possibilidade de crescimento, sem possibilidade de reconhecimento. Às vezes você dá sorte de ter um coordenador, um delegado que te escuta, que, né, te reconhece, mas isso são casos raros. E assim você vai empurrando 10, 15, 20, 25 anos de trabalho. Tem gente que eu conheço que há 33 anos no mesmo lugar de trabalho. E me preocupa esse colega, porque ele diz para mim, eu só aprendi a ser polícia. A perspectiva dessa pessoa ao se aposentar é de adoecimento. E muitas já vêm num processo de adoecimento. E aí a gente pergunta, quais são os recursos que hoje nós apresentamos para esses colegas? Eu estou falando nós, me colocando como Estado, né? Porque eu digo, sim, o que eu vou fazer? Eu estou vendo essa realidade. Eu vou me aposentar um tempo mais curto, porque vou juntar um tempo fora. Mas e os outros colegas que não conseguiram vislumbrar outras possibilidades?
não conseguiram fazer outras coisas e estão ali sofrendo aqueles mesmos discursos, com as mesmas queixas das pessoas que não vão mudar. Ela vai fazer o registro da ocorrência e vai voltar para o mesmo lugar. Quando eu trabalhei na DEAN, o meu desespero ela veio fazer um registro de ameaça, ela vai voltar para o mesmo lugar. E eu pensei, ela vai morrer. E algumas vezes aconteceu. Então, imaginem para vocês a angústia, o sofrimento da pessoa que consegue prever uma tragédia e não consegue fazer absolutamente nada. Então, essas limitações, elas adoecem cotidianamente as pessoas. E a gente precisa pensar qual é a alternativa. Será o departamento médico que vai pegar vai colher todas as suas informações de desequilíbrio, de angústia, de neurose, vai dizer, ó, não pode trabalhar. Afasta ele. Ou desqualificar você como profissional. Como profissional, você não pode isso, não pode aquilo outro. Ou seja, cai por terra a sua identidade de super-herói, de super-heroína. Porque ninguém disse para você que quando você estiver na luta, a bala não vai pegar em você. Não, a bala vai pegar em você. Só que você não é preparado para a bala pegar em você. E aí, o que fazer com todos os riscos que você passa e que você não é instruído, não é formado e não é preparado, nem amparado para conviver. A sua condição de humano é questionada todos os dias. Seja no limite auditivo, seja no limite físico. E a gente tem que perguntar o que a gente pode fazer por essa questão. A gente pode fazer muita coisa. Eu acho que esse momento aqui, quando a gente começa a falar, né, na capacidade que a gente tem de organização, de entrar em ambientes que formam opinião, como a academia, isso é fundamental. Muitas pessoas falam assim, poxa, você é policial, nem parece. É triste. E eu sei que vocês já ouviram isso também. Imagina você ser surpreendido porque você sabe falar e consegue pensar. Né? É muito... Eu ouço duas coisas. Ou você não tem cara de policial, você tem uma cara de miserável. Quando eu falei que era do COI, eu fui a única mulher do COI, não tenho nenhum orgulho disso. Porque, primeiro, ser de uma instituição, uma coordenação de operações táticas, eu tive que provar que eu podia todos os dias. Eu tinha que fazer mais apoio, correr mais, tudo mais. Porque senão dizia assim, não, hoje você não tem condição de ser do COI. Era assim, um inferno. Mas eu, na lógica da sobrevivência, dentro da instituição, você tem que dizer assim, pô, eu preciso ser parte da instituição. E muitas vezes você se descaracteriza. Né? Você não se compreende enquanto ser de direitos. Você acha que você está acima dos direitos. Você cumpre as ordens, a missão dada, a missão cumprida. Eu quero o pior para mim. Gente, um dia eu tive tanta vergonha de um dia ter falado isso. Que eu digo, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Mas eu falei. Eu fui levada a falar, depois eu parei. Não, o pior de todos, aí o nosso coordenador diz assim, a gente tem que ser igual a pato. Nadar mal, mas nadar. Correr mal, mas correr. E voar mal, mas voar. Eu digo, porra. Aí eu disse, não, velho, eu quero ser águia. Aí ele, não, só tem uma águia aqui, sou eu. Aí o espaço começou a estreitar. Mas não foi só eu que começou a acordar. Né? Outros colegas também acordaram. E hoje o COI não é mais o COI que era antes. Então, isso faz parte desse processo de questionamento. Vale a pena. Claro que eu perdi, gente, eu perdi R$1.000 de cara depois do Águia. Depois que eu larguei o Águia, eu perdi logo a CET. Eu fui perdendo, eu digo, eita, pau. Tudo tem um preço. É um preço... Aí eles querem dizer assim, ó, se submeta. Você tem que se amalgamar, porque você não é pago para pensar. A gente é pago para pensar sim. Porque nós somos servidores públicos. Nós servimos a uma população carente, né, aviltada a todos os momentos, né, e a gente tem que saber a quem a gente quer servir. Eu acho que quem está aqui fez uma escolha, né, e tem que ter muita coragem para manter essa escolha. Sem dúvida alguma, quando você falou que estava em estágio probatório, eu digo, é verdade. Uma foto que você posta no Face, né, eu já trabalhei nisso, infelizmente, a gente vasculha a vida da pessoa e faz pré-julgamentos. A gente faz pré-julgamento entre a gente e ainda é juiz de rua, porque muitas vezes você sentencia a pessoa na rua. Esse vai ser preso, esse não vai ser preso. Esse merece uma oportunidade. Olha a cara dele, parece que é estudante. Deixa ele. Não, esse aqui é vagabundo. Com certeza não tem mais, é descarado, não tem mais jeito.
A gente faz isso o tempo todo. Então, a gente precisa, né, investir na formação dos nossos colegas numa perspectiva crítica. É isso que está faltando. E nós temos capacidade de fazer isso. A gente só estava um pouco adormecido. A verdade é essa, porque são muitas pressões. E a polícia, ela não é um corpo qualquer do Estado, é um corpo ideológico. Né? Cada ação que a polícia faz representa algo para a população. A polícia representa a população que tem. Não é nada em vão, nada em vão. Por que as nossas polícias, elas aparecem, tem camuflagens diferentes por região? Não é à toa. Não é à toa essa eterna crise de identidade. A Polícia Civil quer ser militar, a militar quer ser civil. É uma loucura, porque a gente não pode se identificar enquanto corpo. Isso não pode. Então, tem que ser injetado o tempo todo a condição de repartir. Mas esse é o desafio desse grupo, é unir. Obrigada.